Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do nosso Senhor encontre agora um lugar de repouso em seu coração. Eu não sei como a sua noite terminou, ou como a sua manhã começou. Talvez o peso do mundo ainda repouse sobre seus ombros. Talvez a ansiedade tenha sido sua companheira durante as longas horas de escuridão. E o primeiro raio de luz do dia tenha trazido consigo não a esperança, mas a lembrança das batalhas que você precisa enfrentar. Quero que saiba que você não está só. Aqui neste momento, neste lugar sagrado que criamos juntos em oração, você é bem-vindo, bem-vinda, exatamente como está, com suas dores, com suas dúvidas, com suas alegrias e com a sua fé. Ainda que ela pareça pequena como um grão de mostarda, respire fundo, sinta o ar enchendo seus pulmões. Uma dádiva simples, mas profunda. Um sopro de vida que o próprio Criador lhe concede a cada instante. Permita que seus ombros relaxem. Solte a tensão do seu maxilar. Abra o seu coração não para mim, mas para aquele que o conhece pelo nome, que sonda a profundidade da sua alma, e que mesmo antes que uma palavra se forme em seus lábios, já conhece inteiramente a sua necessidade. Convido você a se juntar a mim em um clamor que ecoa através dos séculos, uma oração que Davi, um homem de falhas e de fé profunda, um rei e um servo, elevou a Deus em sua angústia. Hoje faremos do Salmo 4, a nossa porta de entrada para a presença do Pai. Clamamos juntos, com a mesma urgência e a mesma confiança de Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, me deste largueza. Tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Sinta o poder contido nestas palavras. Não estamos nos dirigindo a uma força distante e impessoal, estamos chamando pelo Deus da nossa justiça. Elohe Font. De toda retidão, aquele que endireita as nossas veredas tortuosas, que defende a nossa causa quando somos injustiçados, que nos vê através das lentes do sacrifício de Cristo, justos e puros. Quando o mundo lhe acusa, quando as vozes da sua própria mente sussurram mentiras, de que você não é bom o suficiente, de que seus erros são grandes demais, apegue-se a esta verdade. Você tem um Deus que é a sua justiça. Lembre-se das palavras de Davi. Na angústia me deste largueza. Que promessa maravilhosa! Ele não diz que fomos poupados da angústia, mas que no meio dela, no aperto no vale sombrio, Deus nos dá um espaço para respirar, um alívio, uma largueza. Pense nos momentos em que você se sentiu encurralado, sem saída, e de alguma forma uma solução inesperada surgiu, uma paz inexplicável inundou seu coração, uma força que não era sua o sustentou. Isso é Deus lhe dando largueza. Ele não o tira da tempestade imediatamente, mas entra no barco com você. Acalma-o, seu espírito, e lhe dá a certeza de que a bonança virá. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. A mesma mão que deu largueza a Davi em suas perseguições e batalhas, é a mão que está estendida para você agora, neste exato momento, pronta para criar um oásis de paz, no deserto da sua aflição. Por isso, com o coração aberto, peça. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. A misericórdia não é receber o que merecemos, é receber o que não merecemos. Graça, perdão, compaixão, é o olhar amoroso do Pai que não se detém em nossas falhas, mas vê o nosso coração arrependido e desejoso por sua presença. A sua oração, mesmo que seja um gemido silencioso, um suspiro de cansaço, é ouvida. O Senhor, em sua infinita graça, inclina seus ouvidos para você. Ele ouve, ele se importa, ele age. O salmista então se volta para aqueles que o afligem, para as vozes do mundo que questionam e zombam da fé. Ó filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Quantas vezes ouvimos essas vozes? Elas vêm de todos os lados, dizendo-nos que buscar a Deus é perda de tempo, que a fé é uma muleta para os fracos, dizendo-nos para amar as vaidades deste mundo, o status, a riqueza passageira, o reconhecimento, das Homens. Elas nos incentivam a buscar a mentira de que a felicidade está no próximo bem material, na próxima conquista, na aprovação alheia, a mentira de que somos autossuficientes e não precisamos de um Salvador. Hoje pela manhã, tomamos uma decisão consciente. Decidimos silenciar essas vozes, não com raiva ou contenda, mas com uma certeza serena e poderosa. A certeza que Davi declara em seguida. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é piedoso. O Senhor ouvirá, quando eu clamar a Ele. Entenda a profundidade disso. Você foi separado por Deus. Você não é apenas mais um na multidão. O Criador do universo olhou para você, em sua singularidade, e o escolheu.
o separou para si. Você é propriedade exclusiva de Deus, um tesouro particular. Quando essa verdade se enraiza em nossa alma, as opiniões do mundo perdem. Ouça o Potter. A zombaria se torna um ruído de fundo insignificante, porque a afirmação que importa é a do nosso Pai Celestial. E a promessa é clara e direta. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Não é talvez ouça, não é se estiver de bom humor. É uma afirmação de fé. Ele ouvirá. Ponto final. Sua chamada tem uma linha direta com o trono da graça. Em um mundo que nos incita a reagir com fúria, a devolver ofensa com ofensa, a palavra nos guia para um caminho mais elevado. Perturbai-vos, e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Sim, a raiva virá. A indignação com a injustiça é real. A frustração com as circunstâncias é humana. Deus não nos pede para sermos robôs sem emoções. Ele nos diz: perturbai-vos. Ou em outras traduções, irai-vos. Sintam a perturbação, reconheçam a ira, mas não se deixem dominar por ela, a ponto de pecar. Não permita que a amargura crie raízes em seu coração. Qual é o antídoto? Levar essa perturbação para o lugar secreto. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. O seu quarto, a sua cama, o silêncio da noite, ou a quietude da manhã, tornam-se um santuário. É ali, na intimidade, longe dos olhares e das opiniões, que você pode derramar seu coração diante de Deus. Fale com Ele sobre sua raiva, sua dor, sua decepção. Entregue tudo a Ele, e depois, silence, que eu sei, não para reprimir, mas para ouvir. No silêncio, depois que esvaziamos nosso coração, é que podemos ouvir a voz suave e tranquila do Espírito Santo, nos guiando, nos consolando, nos dando a perspectiva do céu. No silêncio, a paz que excede todo entendimento começa a guardar nossa mente e nosso coração. É nesse lugar de quietude que somos instruídos a oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. O nosso sacrifício não é mais de animais, como no tempo de Davi. Nosso sacrifício é um coração quebrantado e contrito. Como nos ensina o Salmo 51, é o sacrifício de louvor, mesmo quando não sentimos vontade. É o sacrifício de nossa vontade própria, entregando nossos planos e desejos nas mãos soberanas de Deus. É o sacrifício de perdoar quem nos feriu. E acima de tudo, é o ato de confiar. Confiar no Senhor quando tudo ao redor grita para que entremos em pânico. Confiar que Ele está no controle, que seu plano é perfeito e que Ele está operando todas as coisas para o bem daqueles que o amam, muitos ao nosso redor. E talvez até mesmo uma voz dentro de nós perguntam: quem nos mostrará o bem? E o grito da humanidade desiludida. Procuramos o bem em tantas fontes erradas, buscamos a felicidade em relacionamentos, em carreiras, em entretenimento, em filosofias, e embora algumas dessas coisas possam trazer alegrias momentâneas, elas são cisternas rotas, que não podem reter a água da verdadeira satisfação. A resposta de Davi à nossa oração nesta manhã: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Esta é a fonte de todo o bem, a luz do rosto de Deus. Não é uma luz física, mas a luz da sua presença, do seu favor, da sua aprovação, do seu amor incondicional. Quando a luz do rosto de Deus brilha sobre nós, as sombras do medo se dissipam, a escuridão da depressão recua, a confusão da incerteza dá lugar à clareza do propósito divino. É como um girassol que se volta instintivamente para o sol, recebendo vida, calor e direção. Nesta manhã, nos voltamos para Deus e pedimos: Pai, não importa o que o dia traga, não importa quais nuvens tentem obscurecer o nosso céu, apenas levanta sobre nós a luz do teu rosto, que possamos sentir o calor do teu amor, a segurança do teu favor, que a tua presença seja a nossa realidade mais palpável. Quando vivemos sob essa luz, algo extraordinário acontece. Davi testifica: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. A alegria que Deus nos dá não depende das circunstâncias. Não é a alegria passageira de uma colheita farta, de um bônus no final do mês, de um elogio recebido. É uma alegria profunda, resiliente, sobrenatural. É a alegria da salvação. A alegria de saber que somos amados, perdoados e seguros nele. É uma nascente que brota de dentro para fora, que nos sustenta nos dias de seca e transborda nos dias de abundância. Esta é a alegria que o mundo não pode dar e não pode tirar. É a alegria que o apóstolo Paulo conhecia quando, mesmo na prisão, escreveu: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Esta alegria é a nossa força. E é com essa certeza, com essa paz que começa a florescer em nosso espírito, que eu gostaria de fazer um convite suave
ao seu coração. Se esta palavra, esta comunhão, em oração, está tocando você, se está trazendo um bálsamo para a sua alma, convido você a se inscrever em nosso canal. Ou a fazer isso, você se junta a uma comunidade de fé que busca começar cada dia na presença de Deus. Curta esta oração também, pois o seu curtir é como um amém digital, que nos une em concordância e ajuda a que esta mensagem de esperança alcance outras pessoas. E mais importante, se enquanto orávamos, o Espírito Santo trouxe à sua mente alguém que está passando por um vale, alguém que precisa ouvir que Deus é a sua justiça e que há alegria mesmo na angústia, compartilhe. Esta seja um canal da graça de Deus na vida de alguém hoje. Um simples compartilhamento pode ser a resposta a uma oração que outra pessoa está fazendo neste exato momento. Agora, meu irmão, minha irmã, tendo aquietado nosso espírito, tendo silenciado as vozes externas e nos firmado na verdade de quem Deus é por nós e para nós, estamos prontos para ir mais fundo. Preparamos o terreno do nosso coração. Afastamos as pedras da dúvida e os espinhos da ansiedade. Agora é o momento de semear. É o momento de ir além do clamor e da declaração de fé, para entrar no lugar da entrega total. O lugar onde verdadeiramente descansamos nele, como Davi conclui, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A primeira parte da nossa jornada de oração nos trouxe até a porta da confiança. Agora, na segunda parte, vamos atravessá-la juntos, para explorar o que significa entregar verdadeiramente o nosso coração, nossas preocupações e o nosso dia inteiro nas mãos seguras do Pai. Aprendendo a habitar nessa segurança que só Ele pode oferecer, vamos atravessá-la juntos, para explorar o que significa entregar verdadeiramente o nosso coração, nossas preocupações e o nosso dia inteiro nas mãos seguras do Pai, aprendendo a habitar nessa segurança que só Ele pode oferecer. Respire fundo mais uma vez, meu amado. Minha, este é o momento mais íntimo, o mais vulnerável, e por isso mesmo, o mais poderoso da nossa oração, é o momento de descer do pedestal do nosso orgulho, de tirar as máscaras que usamos para parecer fortes e autossuficientes. Diante do Deus que nos formou do pó da terra e conhece cada fibra do nosso ser, não há por que fingir. Ele já vê. Agora, a escolha é nossa. Vamos nos abrir para que Ele possa, além de ver, também curar? Comecemos por reconhecer nossa pequenez, nossa total e absoluta dependência dEle. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos nós, diante do Teu trono de graça. Viemos como Teus filhos, mas também como ovelhas frágeis que se perdem, como barro que anseia pelas mãos do oleiro. Reconhecemos, Pai, que tantas vezes tentamos construir nossa vida sobre a areia. Confiamos em nossa própria força, que é falha. Confiamos em nossa própria sabedoria, que é limitada. Confiamos em recursos humanos, em pessoas e em sistemas que são tão quebradiços quanto nós. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pela nossa autossuficiência. Perdoa-nos por todas as vezes que agimos como se fôssemos os senhores do nosso próprio destino, esquecendo que é em Ti que vivemos, nos movemos e existimos. Como nos ensinou o apóstolo Paulo, declaramos nesta manhã a nossa total dependência de Ti. Sem Ti, nada somos e nada podemos fazer. Tu és a videira, nós somos os ramos. Longe do Teu sustento, da Tua seiva de vida, secamos e nos tornamos inúteis. Por isso, clamamos, conecta-nos a Ti de uma forma nova e profunda hoje. Pai, que possamos sentir a Tua vida fluindo em nós. Agora, com o coração humilde, convido você a olhar para dentro, para os cantos escuros que evitamos visitar. Olhamos para os nossos medos. Pai amado, Tu conheces os medos que nos paralisam. O medo do futuro, da incerteza do amanhã. O medo de não sermos capazes de prover para nossa família. O medo da doença, do diagnóstico que pode chegar, da dor física que nos assombra. O medo da solidão, de sermos abandonados, esquecidos ou incompreendidos. O medo do fracasso, de não atingirmos as expectativas que colocam sobre nós, ou pior, as que nós mesmos nos impomos. O medo da morte, o grande inimigo. Senhor, esses medos são como gigantes diante de nós, e nos sentimos como os espias de Israel, pequenos e indefesos. Eles gritam mentiras em nossos ouvidos durante a noite, dizendo que Tu nos abandonaste, que a Tua promessa falhou. Mas nesta manhã, nós nos agarramos à Tua palavra, que é a espada do Espírito. A Tua palavra diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra cada um desses medos. Entregamos até, Pai, o medo do futuro,
e recebemos a tua promessa de que tens planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Entregamos a ti o medo da escassez, e confiamos no Deus que é Jeová Jiré, o nosso provedor, aquele que vestiu os lírios do campo e alimenta as aves do céu. Entregamos a ti o medo da doença, e clamamos ao nosso Deus que é Jeová Rafá, o Senhor que cura, aquele que levou sobre si na cruz todas as nossas enfermidades e dores. Entregamos a ti o medo da solidão, e nos abraçamos à tua promessa de que estarás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Nós entregamos cada medo aos pés da tua cruz, Senhor, e escolhemos caminhar em poder, amor e equilíbrio. E deste lugar de entrega dos medos, mergulhamos ainda mais fundo, para o lugar do nosso pecado. Este é talvez o passo mais difícil, pois nossa natureza caída nos incita a esconder, a justificar, a culpar os outros. Mas a verdadeira liberdade só vem através da confissão honesta. O salmista Davi, depois de seu terrível pecado, não tentou se esconder para sempre. Ele finalmente se abriu em um clamor que se tornou um farol para todos nós, no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Façamos desta a nossa oração agora. Senhor, tem misericórdia de nós. Não segundo o nosso merecimento, que seria a condenação, mas segundo a tua benignidade, o teu amor leal, a tua graça, que não desiste de nós. Olhamos para dentro, Pai, e com um coração quebrantado, reconhecemos nossas faltas. Perdoa pelas palavras ásperas que proferimos, pelas feridas que causamos naqueles que amamos. Perdoa-nos pelos pensamentos impuros, pela inveja que nutrimos, pelo julgamento que fizemos em nosso coração. Perdoa-nos pela omissão, pelo bem que sabíamos que deveríamos fazer, e não fizemos, pela voz que deveríamos ter levantado pela justiça, e silenciamos. Perdoa-nos pela nossa idolatria, por todas as coisas que colocamos em teu lugar, no trono de nossas vidas, nosso trabalho, nossos relacionamentos, nosso conforto, nosso próprio eu. Perdoa-nos pela nossa falta de fé, pelas vezes em que duvidamos da tua bondade e do teu poder. Senhor, nós confessamos, como o apóstolo Paulo, muitas vezes nos vemos fazendo o mal que não queremos e deixando de fazer o bem que desejamos. Somos pecadores, carentes da tua glória, mas nos agarramos à mais gloriosa das promessas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós cremos nesta promessa. Cremos que o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, neste momento, pela fé, recebemos o teu perdão. Sentimos o peso da culpa sendo retirado de nossos ombros. Sentimos as correntes da vergonha se quebrando. Obrigado, Pai, pelo perdão. Obrigado pela purificação. E clamamos como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não queremos apenas o perdão, queremos a transformação. Arranca de nós este coração de pedra, teimoso e inclinado ao mal, e dá-nos um coração de carne, sensível à tua voz, desejoso por te agradar. Com os nossos medos entregues e os nossos pecados confessados e perdoados, agora temos a ousadia, a liberdade, de clamar por cura e libertação, pois muitas das nossas feridas e prisões são consequências diretas desses medos e pecados. Clama a ti, o grande médico das almas, onde a ansiedade abriu feridas em nossa mente. Traz a tua paz, que excede todo entendimento, para guardar nossos pensamentos. Onde a amargura envenenou nosso coração, derrama o teu óleo de perdão e cura, ensinando-nos a liberar aqueles que nos feriram, para que também nós possamos ser livres. Onde a rejeição criou um vazio em nossa alma, preenche-nos com a certeza avassaladora do teu amor paternal, um amor que nos escolheu antes da fundação do mundo. Onde os vícios e os maus hábitos criaram fortalezas em nossa vida, nós te pedimos, guerreiro divino, que venhas com a tua força e derrubes essas muralhas. Clamamos por libertação de tudo aquilo que nos prende, seja um padrão de pensamento negativo, uma dependência emocional, um vício químico, uma compulsão. Declaramos em nome de Jesus que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós reivindicamos essa liberdade agora, não pela nossa força, mas pelo poder que há, no nome de Jesus, e na obra consumada da cruz. Pai,
Clamamos por cura física. Para cada pessoa que ouve esta oração e luta contra uma enfermidade, estende a tua mão poderosa. Toca nos corpos com a tua virtude restauradora. Onde há dor, traz alívio. Onde há disfunção, traz ordem. Onde há um diagnóstico sombrio, traz a tua luz e a tua esperança. Nós cremos que tu és o mesmo Deus que curou os leprosos, deu vista aos cegos e ressuscitou os mortos. Cremos no teu poder de curar hoje. E mesmo que a cura não venha da forma que esperamos, clamamos por tua graça sustentadora, por tua força em nossa fraqueza, para que possamos glorificar a ti em meio à provação, enquanto seu coração está assim aberto e quebrantado diante do Pai. Eu quero lhe encorajar a algo. Este é um momento sagrado de conexão. Não deixe que ele passe em vão. Use o espaço dos comentários abaixo para deixar o seu pedido de oração. Escreva o nome da pessoa pela qual você intercede, a área da sua vida que precisa do toque de Deus. Não se envergonhe. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que os sórias. Vamos transformar este espaço em um altar virtual, um memorial da nossa fé e da nossa necessidade de Deus. Cada comentário será coberto em oração. Eiuli Paico, com todo o meu coração, permaneça comigo até o final desta jornada de oração. Não se apresse. O que estamos fazendo aqui é a coisa mais importante do nosso dia. Nós entregamos nossos medos, confessamos nossos pecados, clamamos por cura. Agora, precisamos nos preparar para o que vem a seguir. Não saia antes do milagre. Fique até o fim para receber a plenitude do que Deus tem para você nesta manhã. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, depois deste derramar sincero, deste esvaziar da alma, um silêncio santo começa a se instalar. Esvaziamos nossas mãos de nossos ídolos e de nossas armas de defesa própria. Esvaziamos nosso coração do veneno do pecado e do peso do medo. Estamos aqui, diante do altar de Deus, vazios, mas não um vazio de desespero. É o vazio da preparação. É o solo arado e limpo, pronto para receber a semente divina. É o vaso limpo, pronto para ser cheio com o vinho novo do Espírito. Esta entrega, este quebrantamento, não era o fim, mas a preparação necessária para o ato mais glorioso da nossa comunhão com Deus. Tendo nos esvaziado de nós mesmos, criamos o espaço para que Ele nos preencha com Ele mesmo. O nosso clamor agora se transforma em expectativa. A nossa confissão se torna o prelúdio da restauração. O coração que estava em tumulto, agora se aquieta, em santa antecipação, para a terceira e última parte da nossa oração, o momento em que a presença manifesta de Deus começa a sua obra de reconstrução, de cura e de renovo, transformando nosso lamento em dança e nossa tristeza em alegria. Momento em que a presença manifesta de Deus começa a sua obra de reconstrução, de cura e de renovo, transformando nosso lamento em dança e nossa tristeza em alegria. Respire fundo, meu irmão, minha irmã. Permaneça em quietude. O trabalho mais difícil, o de abrir o coração, já foi feito. Agora, a sua única tarefa é receber. Apenas receber. Sinta, neste exato instante, uma mudança sutil na atmosfera ao seu redor. Não é algo que se possa forçar ou fabricar. É a chegada suave e inconfundível do Consolador, o Espírito Santo, prometido por Jesus, para não nos deixar órfãos. Está aqui. Ele está se movendo neste ambiente de oração, respondendo ao clamor do seu coração quebrantado. Ele ouviu cada confissão, acolheu cada medo entregue, recolheu cada lágrima derramada, e agora ele começa a ministrar diretamente à sua alma. Eu quero que você visualize o Espírito de Deus como um bálsamo suave, um óleo de cura sendo derramado sobre as suas feridas internas. Onde havia a ferida aberta da rejeição, sinta o calor do seu toque aplicando o curativo da aceitação divina. Ele sussurra ao seu espírito a verdade de que você é amado, escolhido, desejado pelo Pai. Receba essa verdade. Deixe que ela penetre mais fundo do que qualquer palavra de rejeição que você já ouviu. Onde havia a inflamação da amargura, sinta o frescor do seu perdão, lavando toda a toxina, toda a raiva, todo o ressentimento. O Espírito Santo está lhe dando agora força sobrenatural para liberar quem o feriu, não porque eles mereçam, mas porque você merece a paz. A paz é o seu direito de herança como filho e filha de Deus. Receba essa paz que liberta. Onde a ansiedade criou um nó em seu estômago, um aperto em seu peito, sinta as mãos gentis do Consolador desfazendo esse nó, afrouxando essa tensão. Ele sopra sobre você o Shalom de Deus. A paz que não é apenas a ausência de conflito, mas a presença da plenitude, da integridade, do bem-estar em todas as áreas da sua vida.
Respire essa paz. Inspire profundamente a presença calmante de Deus e expire o pânico, a preocupação, o controle. O Senhor está cumprindo em você a sua palavra de Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Você confiou nele ao entregar suas preocupações, e agora a paz dele é a sua recompensa. Para a alma cansada, para o espírito abatido que se sentia pesado como chumbo, o Senhor envia hoje a sua promessa de Isaías 61. Ele está aqui para consolar todos os que andam tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê uma coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Sinta, pela fé, Deus removendo de seus ombros o pesado manto da depressão e da tristeza. Sinta Ele o vestindo com um novo manto, um manto de louvor, que é leve e glorioso. Ele está trocando as suas cinzas, menos as cinzas dos seus fracassos, dos seus sonhos mortos, das suas decepções, por uma coroa de beleza, a beleza da sua redenção. Ele está enxugando suas lágrimas e aplicando em seu rosto o óleo da alegria, uma alegria que não vem das circunstâncias, mas que brota da fonte inesgotável da sua presença. Eu quero falar diretamente ao seu coração, como se estivesse aí ao seu lado. Eu sei que a jornada tem sido dura. Eu sei que há momentos em que você olhou para os escombros de certas áreas da sua vida e se perguntou se a reconstrução seria possível. Ouça com o coração a promessa que Deus lhe faz, hoje extraída do profeta Joel, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o púgao, e a lagarta. Deus é um Deus de restituição. O tempo que você sente que foi perdido, as oportunidades que foram devoradas pela crise, pela doença ou pelo erro, não estão perdidas para sempre no plano de Deus. Ele tem o poder de redimir o tempo, de fazer com que o que foi destruído floresça de uma maneira nova e ainda mais gloriosa. Ele está pegando os cacos do seu coração partido, e não apenas os colando, mas os transformando em um mosaico de extraordinária beleza, onde a luz da sua graça brilha através de cada rachadura, onde o pecado e o medo trouxeram ruína. Deus está declarando um novo tempo de edificação. Ele lhe diz, como disse a Israel através de Jeremias: edificar-te-ei, e serás edificada. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás nas danças dos que se alegram. O seu lamento está sendo transformado em dança. A sua vergonha está sendo substituída pela dupla honra que ele promete a Crodite nisso. Receba essa promessa, como sendo sua, pessoal e intransferível, para este dia. O Salmo 23, tão amado por nós, declara: ele refrigera minha alma. Em outras traduções diz: ele restaura minha alma. É isso que o bom pastor está fazendo por você agora. Ele o conduziu para junto das águas tranquilas da sua presença. Ele o fez repousar nos pastos verdejantes da sua palavra. E agora, ele está restaurando a sua alma. Ele está devolvendo a força às suas pernas espirituais cansadas. Ele está clareando a sua visão espiritual turva. Ele está realinhando suas emoções com a verdade dele. Ele está curando sua autoimagem distorcida, para que você se veja como ele o vê, justo, santo, amado e com um propósito eterno. Não resista a esse toque. Apenas se entregue. Deixe que o amor do Pai o inunde. Deixe que a graça de Jesus o cubra. Deixe que o poder do Espírito Santo o preencha. Este é o cumprimento da promessa de Jesus em João 14. Não se turbe o vosso coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que você está sentindo agora é a paz de Cristo. Não é uma paz frágil que pode ser roubada pela próxima má notícia, ou pelo próximo desafio. É uma paz fundamentada na rocha, na certeza de que Ele venceu o mundo, e que nele, nós somos mais do que vencedores. Essa paz que você está começando a sentir, essa calma que está se assentando em sua alma, ela não é só para você. Ela é um tesouro que se multiplica quando é dividido. A paz de Deus é contagiante, enquanto o Espírito de Deus te conforta. Itai restaura. Certamente ele está trazendo à sua mente o rosto de alguém que você ama, alguém que está perdido na tempestade da ansiedade, alguém que luta no vale da tristeza, alguém que precisa desesperadamente dessa mesma paz que você está experimentando agora. Eu quero te convidar a ser o embaixador dessa paz. Quando terminarmos aqui, pegue o link desta oração e envie para essa pessoa. Não precisa dizer muito. Apenas diga: lembrei de você e pensei que isso poderia te trazer paz. Seja o da paz de Cristo para um coração aflito hoje. Ao compartilhar a bênção, você aprofunda em sua própria vida
e se torna parte do plano de restauração de Deus na vida de outra pessoa. E assim, com o coração agora mais leve, com a alma sendo restaurada pelo toque do Mestre, nós chegamos a um lugar de doce serenidade. Aquele clamor desesperado da primeira parte da nossa oração foi respondido. Aquele esvaziamento doloroso da segunda parte abriu o caminho. E agora, nesta terceira parte, recebemos a cura e o consolo. Sentimos a verdade da conclusão do Salmo 4 se tornando nossa realidade. Em paz, me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa segurança não é uma ausência de problemas no mundo exterior, mas a presença inabalável do Rei da Paz no interior do nosso coração. Mas a nossa jornada de oração nesta manhã não termina aqui. Ter recebido a paz e a restauração não é o destino final, mas o ponto de partida para uma vida vitoriosa. É o reabastecimento necessário para a caminhada que temos pela frente. A paz que recebemos é o nosso fundamento. A alegria que foi restaurada é a nossa força. Agora precisamos aprender a proteger essa paz, a cultivar essa alegria e a caminhar E por isso, com o coração restaurado e a alma em serenidade, nós nos preparamos para a próxima e última parte da nossa oração. Um momento onde não mais pediremos nem apenas receberemos, mas onde nos levantaremos para fortalecer a nossa fé, para vestir a armadura de Deus e nos preparar para viver este dia não como vítimas das circunstâncias, mas como filhos amados e capacitados do Deus Altíssimo, um momento onde não mais pediremos nem apenas receberemos, mas onde nos levantaremos para fortalecer a nossa fé, para vestir a armadura de Deus e nos preparar para viver este dia, não como vítimas das circunstâncias, mas como filhos amados e capacitados do Deus Altíssimo. Respire fundo, meu irmão, minha irmã, mas desta vez, não é a respiração do alívio, e sim a respiração da resolução. Não é o suspiro do cansado, mas o inspirar profundo do guerreiro antes da jornada. A paz que você recebeu não é uma paz frágil, como um vidro delicado, é uma paz que guerreia, uma paz que reina, a paz do próprio Cristo, que dormia no barco, em meio à tempestade. Não por indiferença à fúria das águas, mas por absoluta confiança na soberania do Pai que governa os céus e o mar. E é essa confiança que vamos agora transformar em declaração. A fé que foi reavivada em seu interior precisa encontrar a sua voz, pois a palavra nos ensina que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Chegou a hora de confessar, de declarar, de proclamar quem Deus é e quem nós somos nele. Levante-se em seu espírito e comece a declarar comigo. Com ousadia e convicção, eu declaro, nesta manhã, que o meu Deus é soberano. Ele não foi pego de surpresa pelos desafios que eu enfrento hoje. Ele não está perplexo diante das circunstâncias que me cercam. Ele reina. Ele se assenta em um trono alto e sublime, e a terra é o escabelo dos seus pés. Os reinos deste mundo se levantam e caem segundo o seu desígnio. Ele chama à existência as coisas que não existem e determina o fim desde o começo. Portanto, eu escolho submeter a minha agenda à agenda dele. Eu escolho confiar no seu cronograma, mesmo quando não o entendo. Eu declaro que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas na minha vida. O meu futuro não está nas mãos da economia, dos políticos ou da sorte. O meu futuro está guardado nas mãos daquele que me amou com amor eterno. Eu proclamo a fidelidade do meu Senhor. A Bíblia diz em Lamentações que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e que elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou que ele prometeu em sua palavra, ele é fiel para cumprir. Eu me ancoro não na instabilidade dos meus sentimentos, mas na rocha inabalável do seu caráter. Mesmo quando a minha fé vacila, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Eu declaro que as promessas de Deus para minha vida são sim e amém em Cristo Jesus. Eu declaro que sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. A vitória não é algo pelo que eu luto para alcançar, mas uma posição da qual eu luto. Cristo já conquistou a vitória final na cruz do Calvário. Ele despojou principados e potestades, e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles, na cruz. Portanto, eu não luto por vitória. Eu luto a partir da vitória. As batalhas que enfrento hoje já têm um desfecho garantido, como diz a Escritura. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me aproprio dessa vitória agora. Recuso-me a andar com a cabeça baixa, como um derrotado. Eu levanto a minha cabeça, pois sou filho do Rei,
herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A mesma força que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em mim. E essa força é maior do que qualquer poder que se levante contra mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor. Agora, pela fé, vamos nos revestir da armadura que Deus nos providenciou. Como nos instrui o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, não é uma armadura física, mas uma armadura espiritual para resistirmos às ciladas do diabo e permanecermos inabaláveis. Primeiramente, eu cinjo os meus lombos com o cinto da verdade. Eu rejeito todas as mentiras do inimigo, menos as mentiras sobre quem eu sou. Deus é, e sobre a minha situação. Eu me firmo na verdade absoluta e imutável da palavra de Deus. Em seguida, eu visto a couraça da justiça, não a minha própria justiça, que é como trapo de imundícia, mas a justiça de Cristo que me foi imputada. Essa couraça protege o meu coração, minhas emoções, e me guarda da condenação e da acusação. Eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aonde quer que eu vá hoje, eu levo a paz de Deus. Meus pés estão firmes, prontos, para permanecer na rocha e para levar as boas novas. Eu tomo em minhas mãos o escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos da dúvida, do medo, da tentação, da desesperança se chocam contra este escudo e perdem o seu poder. Eu coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação. Este capacete guarda minha mente, o campo de batalha mais crucial. Ele me lembra constantemente da minha identidade em Cristo, do meu destino eterno, e protege meus pensamentos de serem invadidos pela negatividade e pelo desespero. E finalmente, eu empunho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta não é uma arma de defesa, mas do ataque. Com a palavra de Deus em minha boca, eu posso resistir ao inimigo, desfazer os seus planos e avançar o reino de Deus. Eu declaro que estou vestido, preparado e pronto para o que o dia trouxer. Com essa armadura, eu declaro com o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eu me recuso a temer as más notícias. Eu me recuso a temer o confronto. Eu me recuso a temer o fracasso, pois o meu Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Eu proclamo a verdade fundamental do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. As minhas circunstâncias podem tremer, mas eu não serei abalado, pois estou firmado na rocha eterna. Aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu lanço fora todo o espírito de ansiedade e preocupação, e escolho, como diz a palavra, não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentar meus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu declaro que quem confia no Senhor jamais será confundido. A vergonha não será a minha porção, a derrota não será o meu fim, pois a minha esperança não está em príncipes ou em filhos de homens, em quem não há salvação. A minha esperança está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Este poder, esta ousadia que você sente agora, não é para ser uma experiência isolada, vivida apenas nesta manhã. É a nossa porção diária como filhos de Deus. É o pão nosso de cada dia que nos fortalece para a jornada. Começar cada manhã assim, fortalecendo sua fé, vestindo sua armadura espiritual e se preparando para a batalha em comunidade. Eu te convido de coração a se inscrever neste canal. Junte-se a esta família de fé para que, todos os dias, possamos orar juntos, nos manter firmes na palavra e encorajar uns aos outros. Ao se inscrever, você está dizendo sim para um compromisso diário com a presença de Deus, e nós estaremos aqui para caminhar com você. E agora, meu irmão, minha irmã, com a nossa fé fortalecida, com a nossa declaração proclamada, com a nossa armadura espiritual firmemente vestida, não podemos mais olhar apenas para nós mesmos. Um soldado que é treinado, curado, alimentado e armado, não pode permanecer no conforto do quartel. Sua preparação tem um propósito maior: o campo de batalha. A paz que recebemos nos comissiona. A força que recebemos nos envia. Fomos abençoados para sermos uma bênção. Fomos libertos para libertar os cativos. E por isso, a nossa oração agora muda de direção. Ela se expound. Tendo cuidado de nós mesmos, agora vamos avançar
para cuidar do território do nosso rei. Na próxima e última parte da nossa oração, vamos entrar em um tempo de intercessão poderosa e batalha espiritual. Vamos usar as armas que recebemos, não para nossa defesa, mas para o ataque contra as obras das trevas. Vamos lutar por nossas famílias, por nossa cidade, por nossa nação e por aqueles que estão aprisionados, gemendo sob o jugo do inimigo. Prepare o seu coração, pois agora, como um exército unido, vamos marcar. Asterisk, prepare o seu coração, pois agora, como um exército unido, vamos marchar. Agora, meu irmão, minha irmã, firmados na rocha que é Cristo, vestidos com a armadura da justiça, com a espada do Espírito em nossas mãos, nós avançamos. A oração deixa de ser um monólogo de necessidades pessoais e se torna um diálogo de autoridade no reino. Não estamos mais pedindo refúgio, estamos estabelecendo o domínio do nosso rei. Não estamos mais pedindo paz. Estamos impondo a paz de Cristo sobre o caos do inimigo. Em nome de Jesus, com a autoridade que ele nos delegou, quando disse que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu, nós nos levantamos agora como intercessores, como atalaias, nos muros, como um exército militante do Deus vivo. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E as nossas armas, como nos lembra a palavra, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E a primeira fortaleza que atacamos hoje, em nome de Jesus, é a fortaleza do medo e da intimidação que o inimigo tem tentado construir ao redor de nossas vidas, de nossas famílias e de nossas mentes. Espírito de medo, eu me dirijo a você agora. Você não é de Deus, pois o Pai não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Portanto, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te ordeno, solte as mentes dos filhos de Deus. Solte os corações que você tem paralisado. Nós quebramos o seu poder de intimidação. Cancelamos as suas mentiras de fracasso e desastre. Nós declaramos que a nossa mente é cativa ao senhorio de Cristo. Todo pensamento altivo, toda imaginação, vã, toda a seta de ansiedade e pânico que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós a levamos cativa à obediência de Cristo agora mesmo. Declaramos sobre nós e sobre nossa casa a verdade do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Terror noturno. Nenhuma seta que voe de dia, nenhuma peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole uma aldeia chegará à nossa tenda. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Esta é a promessa de Deus para nós. E nós a tomamos pela fé, e a estabelecemos como uma muralha de fogo ao nosso redor. Agora, avançamos contra as fortalezas que afetam os nossos lares. Nós nos levantamos contra todo espírito de contenda, de divórcio, de ira e de incompreensão que tem tentado destruir as famílias. Em nome de Jesus, nós declaramos que os nossos lares são territórios do Senhor. Nós quebramos toda a maldição de adultério, de vício e de violência que possa ter sido passada de geração em geração. O sangue de Jesus na cruz quebrou toda a maldição, e nós reivindicamos essa liberdade agora. Nós declaramos a cura sobre os relacionamentos conjugais. Onde houver feridas, que o bálsamo de Gileade traga cura. Onde houver silêncio e distância, que o Espírito Santo sopre vida nova, perdão e reconciliação. Nós declaramos que maridos amarão suas esposas como Cristo amou a igreja, e que esposas respeitarão seus maridos. Nós cobrimos nossos filhos com o sangue de Jesus. Nós os arrancamos das garras do inimigo. Declaramos que eles são como flechas na mão do valente, que crescerão em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós cancelamos toda palavra de maldição que foi lançada sobre eles, seja na escola, por amigos, ou até, mesmo por nós em momentos de raiva, e declaramos sobre eles a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. O nosso lar não será uma casa de contendas, mas um santuário de paz, um farol de esperança, uma embaixada do céu na terra. Nós nos levantamos em intercessão contra o espírito de enfermidade. Jesus, tu levaste sobre ti, na cruz, todas as nossas dores e enfermidades. Pelas tuas pisaduras, nós fomos sarados. Esta é a verdade do Evangelho. E firmados nesta verdade, nós ordenamos a todo espírito de doença, toda célula cancerígena, toda dor crônica,
toda desordem autoimune, toda aflição que se levanta contra o corpo dos santos, que se curve agora ao nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Declaramos a vida de Deus, a Zoe, fluindo em nossos corpos. Declaramos a restauração dos órgãos, a cura dos tecidos, o alinhamento perfeito de cada sistema do nosso corpo, segundo o projeto original do Criador. Para aqueles que enfrentam a dor do trauma emocional, as feridas invisíveis da alma causadas pelo abuso, pela rejeição, pela traição, nós declaramos em nome de Jesus a cura profunda do coração. Espírito Santo, Tu que és o Consolador, nós te pedimos que vás agora aos porões da memória, aos lugares de dor mais profunda, e apliques o teu óleo de cura. Onde há memórias quebradas, traz integração. Onde há um coração partido, traz a cura que só o amor do Pai pode operar. Libertamos em nome de Jesus cada pessoa do cativeiro do passado. As correntes da vergonha, da culpa e do remorso estão sendo quebradas agora. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós declaramos e recebemos essa liberdade total. Nós avançamos contra as fortalezas financeiras. Espírito de miséria, de dívida, de escassez, nós te repreendemos, em nome de Jesus. Nós declaramos que o nosso Deus é Jeová Jiré, o nosso provedor. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Nós quebramos o poder da mentalidade de pobreza, e abraçamos a mentalidade do reino, que é de abundância e generosidade. Declaramos que as janelas do céu se abrem. Sabr Anis, não por ganância, Senhor, mas para que tenhamos o suficiente para toda boa obra, para sermos uma bênção, para financiarmos o avanço do teu reino na terra. Declaramos que o devorador é repreendido de nossas finanças, de nossos negócios, de nossos empregos. Declaramos sabedoria para administrar, favor para empreender, e multiplicação em tudo aquilo em que colocarmos as nossas mãos, para a glória do teu nome. Declaramos que somos a cabeça, e não a cauda, que estamos por cima e não por baixo, e este poder de intercessão, esta autoridade para ligar e desligar, não é anônima. Deus conhece o seu nome, a sua causa, a sua família. E nós, como corpo de Cristo, queremos nos unir a você de forma específica. Se você deseja que o seu nome, o nome de um familiar, a sua causa específica, seja coberta por esta muralha de oração diariamente, eu te convido a deixar o seu nome nos comentários abaixo. Não tenha receio, este é um ato de fé. Seu nome, você o está colocando no altar de intercessão. Vamos formar uma corrente de fé e oração, um exército que se lembra nominalmente de seus soldados. Seu nome será lembrado diante do trono da graça. E agora, meu valente guerreiro, minha valente guerreira, com as fortalezas do inimigo abaladas, com as setas da dúvida e do medo apagadas, com a autoridade de Cristo estabelecida sobre cada área de nossas vidas e de nossos lares, nós mudamos a nossa postura. As armas são depostas, não em sinal de trégua, pois com o inimigo não há trégua, mas em sinal de uma vitória já consumada. O clamor da batalha cessa, dando lugar ao brado do triunfo. O guerreiro que intercede, que luta e que impõe a vontade do reino, agora dá um passo atrás para dar lugar ao profeta, que vê o que Deus já fez. O campo de batalha se silencia para ouvir a voz do rei, proclamando o resultado. Prepare o seu espírito, afine os seus ouvidos espirituais, pois na parte final e culminante da nossa oração, não vamos mais lutar, não vamos mais pedir. Vamos apenas concordar com o céu e declarar profeticamente a vitória esmagadora, paz duradoura e o futuro glorioso, que já nos foi entregue pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Prepare o seu espírito, afine os seus ouvidos espirituais, pois na parte final e culminante da nossa oração, não vamos mais lutar, não vamos mais pedir. Vamos apenas concordar com o céu e declarar profeticamente a vitória esmagadora, a paz duradoura e o futuro glorioso, que já nos foi entregue pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora em pé sobre a montanha da adoração, com o coração transbordando de gratidão, nós mudamos a nossa linguagem. A linguagem da petição se torna a linguagem da proclamação. A linguagem da súplica se transforma na linguagem do decreto. O céu declara, e nós, como embaixadores do reino na terra, concordamos e damos voz. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu futuro, que a batalha terminou. A vitória foi conquistada. Aquilo que começou como um clamor na angústia no início desta oração, agora termina como um hino de triunfo. O Deus que ouve, ouviu. O Deus que age, agiu. O Deus que liberta, libertou. Eu declaro profeticamente que a paz de Deus,
que excede todo e qualquer entendimento humano, não é mais um conceito distante, mas a atmosfera reinante em sua alma e em seu lar. Aquele coração que começou esta jornada em tumulto, agitado pelas ondas da ansiedade e do medo, agora repousa seguro no porto da serenidade de Cristo. A tempestade mental se acalmou ao som da voz do Mestre que diz: acalma-te, aquieta-te. A paz foi restaurada. Você pode respirar fundo agora, não em busca de alívio, mas em gratidão pela paz que já o preencheu. O Salmo for, que foi nossa porta de entrada, agora é nossa morada. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Declare isso comigo: eu vivo em segurança. Não é uma esperança, é um fato. Essa de Deus é a sua realidade agora. Eu declaro profeticamente que as cadeias foram quebradas. Aquelas correntes de pecado, de vício, de hábitos destrutivos, de mentalidades opressoras contra as quais lutamos em oração, foram pulverizadas pelo poder do sangue de Jesus. Onde havia cativeiro, agora há liberdade. Onde havia opressão, agora há o sopro suave do Espírito Santo. Veja-se, pela fé, caminhando para fora da sua prisão. As portas do cárcere estão abertas. Os guardas que o vigiavam foram postos para dormir pelo poder de Deus. Você está livre. A palavra de Deus, em Isaías 61, se cumpriu em sua vida hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Você é esse prisioneiro que foi liberto. Caminhe em sua liberdade. Não olhe para trás. Aquele que o Filho libertou é verdadeiramente livre. E eu declaro profeticamente que a bênção do Senhor chegou e o alcançou. Aquele clamor por provisão, aquela luta contra a escassez, foi ouvida pelo nosso Deus Jeová Jiré. A promessa de Filipenses 4:19 é um decreto sobre a sua vida. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. As janelas dos céus estão abertas sobre você. A bênção está sendo derramada em medida boa, recalcada, sacudida e transbordante. Eu declaro o fim do ciclo de miséria e o início de um tempo de abundância para a glória de Deus. Eu declaro a restituição. Os anos que o gafanhoto consumiu estão sendo restituídos. A saúde que foi roubada, os sonhos que foram adiados, a alegria que foi perdida, menos o Deus da restituição, está restaurando tudo. Novo e melhor do que antes, porque Ele é especialista em transformar ruínas em palácios para a sua glória. Eu declaro profeticamente que a sua fé foi renovada e a sua esperança, reacesa, aquele pavio que fumegava, que estava prestes a se apagar, foi tocado pelo sopro de Deus e agora arde com uma chama viva e brilhante. A sua fé, que talvez estivesse pequena como um grão de mostarda, agora tem o poder de mover as montanhas de impossibilidade que estão diante de você. Você não terminará este dia da mesma forma que o começou. Você não é mais um suplicante medroso, mas um filho ousado, uma filha corajosa, que sabe em quem tem crido e está plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. A sua esperança não é uma expectativa vaga, mas uma âncora firme e segura para a sua alma, que penetra o véu e se firma no próprio trono de Deus. O choro pode ter durado a noite inteira, mas a palavra nos garante que a alegria vem pela manhã. E esta é a sua manhã. A manhã da alegria do Senhor, que é a sua força. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, com o coração cheio, com a alma em paz e o espírito em chamas, receba esta bênção final de envio. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá para o seu dia, não mais como quem vai para uma batalha incerta, mas como quem caminha sobre o território já conquistado. Vá em paz, mas que a sua paz perturbe o inferno. Vá com amor, mas que o seu amor exponha as obras das trevas. Via com a alegria do Senhor, e que a sua alegria seja um testemunho irresistível da bondade do nosso Deus. O que foi feito em seu espírito nesta manhã está selado pelo Espírito Santo da promessa. Ninguém pode roubar o que Deus lhe deu. Nenhuma circunstância pode anular o que Deus decretou. Se o seu coração está queimando dentro do peito, se você sentiu o toque real e transformador de Deus através desta jornada de oração, eu quero lhe pedir que faça 3 coisas, como um ato de fé e gratidão. Primeiro, para que possamos continuar esta jornada juntos. Para que sua alma seja alimentada e sua fé fortalecida todos os dias, se inscreva agora mesmo neste canal.
e ative as notificações. Não perca o nosso encontro diário com o Pai. Segundo, lembre-se daquele rosto que veio à sua mente, daquela pessoa que precisa desesperadamente desta paz. Seja um anjo de Deus na vida dela hoje. Compartilhe esta oração. Seja o canal, através do qual o rio de Deus flui para alcançar outros corações sedentos. E terceiro, e talvez o mais importante, cele a sua vitória no mundo espiritual e no natural. Desça até a seção de comentários e escreva, com toda a força da sua fé, um sonoro Amém. Que o seu Amém não seja apenas uma palavra, mas a sua assinatura no decreto de vitória que Deus liberou sobre você. A sua declaração pública de que você recebeu esta oração como uma resposta direta do céu para a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, hoje e para todo o sempre, porque aquele que confia no Senhor habita em segurança.